A questão 4 era, na minha opinião, a questão mais difícil da prova. E ele pede para você determinar o seguinte. Aqui nós temos dois cilindros, né? Aí ele diz assim, o valor da altura de um cilindro reto de raio R, ou seja, ele tem o mesmo raio desses dois, cujo volume é a soma dos volumes dos sólidos 1 e 2, então ele pega o volume desse sólido e o volume desse sólido, somam, e aí tem um novo volume, então, essa é uma questão razoavelmente complicada, tá? O novo sólido, ele tem que acontecer o seguinte, o novo sólido, ele continua tendo o raio R, ou seja, ele tem um raio igual a esse, só que ele tem uma altura que ele não sabe. E a gente nem vai chegar num valor em si, né? Porque... Vou pontilhar aqui, que é para deixar certinha a questão. Que essa é a parte que não aparece. Então a gente precisa determinar a altura, só que a gente não vai chegar a um valor nessa altura por conta do que a gente também não tem valores, né? A gente vai chegar a uma expressão algébrica. Bom, então primeiro a gente tem que saber quem é o volume desse, somar eles e aí sim entender qual que é o volume maior que eu quero encontrar aqui, qual que é a altura que eu preciso ter para que o volume seja igual. Então nesse caso aqui eu vou chamar o volume 1. O que é o volume 1? É o volume do cilindro, que é a área da base, né? Π vezes R ao quadrado, vezes a altura, que é A sobre 2. Só que aí, a esse volume eu tenho que adicionar o volume da metade de um cilindro aqui. Então ele acaba sendo πr ao quadrado. Vou apagar aqui esse H, vou deixar do outro lado, que é para ter espaço. Então, nós temos aqui πr ao quadrado vezes A sobre 2. Afinal, a altura desse pedaço aqui também é A sobre 2. Só que esse aqui é dividido por 2. Então, eu vou expressar a divisão por 2 como uma multiplicação por meio. Então, na verdade, o volume do primeiro sólido acaba sendo π r ao quadrado A sobre 2 mais π r ao quadrado A sobre 4. Certo? Para a gente somar frações, a parte de baixo tem que estar igual. Então, o denominador é 2, o outro denominador é 4. Então, aqui eu vou multiplicar por 2. Só que se eu multipliquei por 2 embaixo, multiplico em cima, que eu gero uma fração equivalente. Então, nós temos 2πr ao quadrado A sobre 4, mais πr ao quadrado A sobre 4. Então, o volume 1 acaba basicamente sendo 3πr ao quadrado A sobre 4. Esse é o primeiro volume, certo? Pensemos no segundo volume, que é o volume da figura 2. Tá? Acaba sendo a mesma coisa, que é o volume do cilindro, πr ao quadrado vezes A sobre 2. Só que aí a gente vai ter que calcular o volume do cone. E o cone, ele é a área da base vezes a altura, só que é dividido por 3. Então, a área da base do cone aqui acaba se tornando π vezes raio ao quadrado vezes a altura, que é A sobre 2, só que é dividido por 3. Então, como que eu expresso dividido por 3 em forma de fração? Em forma de multiplicação, eu multiplico por 1/3. Então, da mesma forma como ocorreu na primeira questão, você acaba tendo πr ao quadrado A sobre 2 mais πr ao quadrado A sobre 6. E essa questão acaba se tornando essa soma, né, fazendo o mesmo procedimento. Para igualar as bases, eu vou multiplicar embaixo e em cima por 3. Então, aqui vai ficar 4πr ao quadrado A sobre 6. Simplificando por 2, nós temos 2πr ao quadrado A sobre 3. Esse é o volume 2. Qual é o volume da soma, então? A soma deles dá o seguinte: 3πr ao quadrado A sobre 4 mais 2πr ao quadrado A sobre 3. Aí, denominador comum entre eles, eu vou multiplicar esse cara aqui por 4, esse cara aqui por 3. Tanto em cima quanto embaixo, que aí eu gero uma fração equivalente. E vou multiplicar esse cara aqui por 4, tanto em cima quanto embaixo. Então, nós temos aqui
9πr² sobre 12 mais 8πr², aqui tem o A, né? Eu estava esquecendo do A, sobre 12. Então, a soma deles dá 17πr² A sobre 12. Tudo bem? Então, esse é o valor da soma, ou seja, o novo cilindro tem que ter esse volume. Então, como que eu calculo o volume do novo cilindro aqui? Novamente eu vou aproveitar aqui, eu vou usar outra folha. Então, nós temos aqui o volume do novo cilindro, ele é calculado como área da base, como o raio é igual, então fica πr², estou usando a mesma letra, e aí vezes a altura dividido por... Dividido não, cilindro não divide, né? É o cone que divide. Então, acaba sendo apenas π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O volume que você quer é 17πr² A sobre 12. E é igual a πr² sobre H. Certo? E aqui as coisas meio que facilitam já, certo? Você vai isolar o H, o πr² vai passar dividindo. Então, isso fica 17πr² A e embaixo fica 12 vezes π vezes r². E tudo isso é igual à altura. Aqui a gente vai cancelar r² com r², π com π, fica 17A sobre 12. Essa tem que ser a altura. Então, nós temos aqui 17A sobre 12, resposta certa, letra E.